Ponto de partida de sexta-feira no ar e como vocês sabem, não tem roteiro, não tem TP, sou eu as provocações, as críticas. Aliás, vocês foram inclementes, alguns de vocês comigo essa semana, e nossa senhora, como eu apanhei, como eu sofri. Brincadeira. Não, acho que tem algumas discussões interessantes e gente, a discussão a respeito de como tolerar políticos de direita que sobem no palanque de Jair Bolsonaro não é mesmo uma discussão trivial, não é uma discussão simples, é um movimento político cuja liderança tramou um golpe de Estado e ter que conviver com políticos que comungam, ainda que com cinismo, com essa turma não é um raciocínio trivial. Então acho que tem uma conversa mesmo para a gente ter, e eu acho que é uma conversa que está começando a existir. E que não é uma conversa que vai acontecer de um dia para o outro, a gente não vai... O debate público é assim. Mas deixa eu continuar aqui. Eu vou começar com uma resposta a uma crítica que eu recebi, que eu acho que vai surpreender a pessoa que fez. É a Tainá SM. Se o grande líder da esquerda que tivesse voto fosse um stalinista e os líderes supostamente moderados da esquerda tivessem que lhe render homenagens para ter voto, mesmo após uma tentativa de golpe stalinista, vocês acham que o Pedro Doria teria essa condescendência toda com a esquerda? Ou clamaria enfaticamente pelo fim da extrema esquerda quem lhe fosse conveniente? Pedro Doria, teu cinismo diante do fascismo e tentativa de golpe não engana ninguém. Tainá, eu teria rigorosamente a mesma opinião. Aliás, eu acho que tem uma coisa da qual você não está se tocando. Sabe, eu sou de uma geração, não sei quantos anos você tem. Eu sou de uma geração em que os líderes de esquerda, na minha geração, quando eu era de esquerda, inclusive, porque eu fui de esquerda, eu fui militante, inclusive, de um partido político de esquerda. Quando eu era militante de esquerda, os líderes da minha geração, todos haviam sido stalinistas, trotskistas, todos haviam sido radicais. E muitos deles, inclusive os que eu mais admirava, algumas pessoas que eu ainda admiro muito no debate público, haviam tomado parte da luta armada e tentaram dar uma revolução comunista no Brasil para instaurar uma ditadura do proletariado por aqui. Então eu não estou falando com você apenas teoricamente no sentido, se a hipótese fosse assim, não. Uma das coisas que a história recente do Brasil nos diz é que pessoas que são radicais a uma época da vida não necessariamente seguem sendo radicais. Aliás, a quantidade de trotskista que vira liberal depois dos 35, 40 é um troço muito engraçado. Eu não sei exatamente porquê, eu nunca fui trotskista, tá? Mas tem algum tipo de coisa que acontece na cabeça de alguns trotskistas que viram liberais. É curioso, né? Pega lá Libelu, cara, metade virou liberal. Mas, independentemente disso, digamos que Luiz Carlos Prestes fosse o grande líder da esquerda hoje e que tivesse sido alçado ao poder, tentado dar um golpe de Estado, afinal de contas era um cara muito ligado ao exército, digamos que nesse exército hipotético fosse de esquerda, e tivesse perdido a eleição, não tivesse conseguido dar o golpe e de alguma forma seguisse sendo um líder de esquerda com 35%, 40% dos votos e que, portanto, todo quanto é social-democrata, meio que precisasse ter que subir no palanque e vir Prestes, o Cavaleiro da Esperança, sabe aquelas coisas todas? Eu estaria dizendo exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo aqui agora. Exatamente a mesma coisa. Porque o que eu estaria argumentando é o seguinte, a esquerda não vai embora. A esquerda não vai ser eliminada. A gente vai continuar tendo aproximadamente metade da população brasileira votando em candidatos de esquerda. E se esse sujeito tem 35%, 40% dos votos, se esse sujeito tem meio que o controle dos votos, se ele é o grande líder popular, eu entenderia que um social-democrata precisaria flertar com o stalinista para ter chance de se eleger para qualquer coisa, porque, em caso contrário, não ia acontecer. Sabe? Eu acho que a gente não tem...
Eu não vejo rigorosamente nenhuma diferença entre um cenário e outro. Agora, eu acho engraçado, e aí sim, eu acho engraçado de você ouvir o que eu estou dizendo e achar que o meu raciocínio é cínico, achar que... Porque, obviamente, você parece achar que eu tenho uma tolerância maior com a direita do que eu tenho com a esquerda, porque talvez você olhe para mim e me compreenda como uma pessoa de direita por eu não ser socialista. E tudo certo, você tem o direito de achar isso. Agora, na verdade, se eu fosse seguir todos os meus vieses, até por ter sido de esquerda na juventude, eu sou uma coisa que tem um tipo de personalidade, aí eu estou falando de mim pessoalmente, tá? Mas que eu acho que é importante vocês entenderem um pouco como que a minha cabeça funciona, até para ajudar a compreender como que as minhas análises seguem e se constroem. Tem gente que, tendo sido uma coisa na juventude, às vezes vira radicalmente e se torna radicalmente contra aquela coisa. Eu sou um ex-fumante que adora o cheiro de cigarro. Não gosto de cheiro de cinzeiro, não. Mas eu não fumo há 15 anos. Um cigarrozinho de vez em quando. Mas muito raramente, se bobear, às vezes nem uma vez por ano. Mas alguém acende um cigarro do meu lado, eu gosto. Por ter sido de esquerda, ao me mover para o centro, eu continuo, e eu percebo isso como viés, mais tolerante com discursos de esquerda do que com direita. Isso é um viés que eu tenho, e para o qual eu estou controlando o tempo todo. Eu sou muito anticonservador, eu sou muito progressista demais. Eu acho que tem transformação demais que é necessária na sociedade. Eu sou... A coisa da igualdade de direitos, da coisa de que todo mundo deva ser igual perante a sociedade, perante a lei nos seus direitos, isso é um troço forte demais que no tipo de conservadorismo, para mim, né, que no tipo de conservadorismo brasileiro me cria imediatamente um distanciamento que é... Nas eleições em que existe um candidato conservador e um candidato socialista, a não ser que os socialistas sejam um desenvolvimentista furibundo e o candidato de direita seja um cara super moderado, a minha tendência às vezes até é olhar para o candidato de esquerda com um pouco mais de simpatia do que para um candidato de direita. Para um liberal é muito difícil votar no segundo turno brasileiro, tá? Então não parta do princípio de que eu tenho um viés contra a esquerda, não, porque eu não tenho. O pessoal de direita percebe que eu não tenho. Que eu sou mais anticonservador do que eu sou antissocialista. Eu sou anti qualquer ditador, né? Mas enquanto liberal, eu sou um social-liberal. Eu sou um liberal progressista. Então, essa tendência ligeira é até natural. O problema é que o nosso embate é sempre na responsabilidade fiscal mesmo, porque eu acho que não tem... Eu acho inacreditável como que a esquerda não percebe que com irresponsabilidade fiscal, com sair gastando o que não pode no Estado, você acaba prejudicando principalmente pessoas pobres e enriquecendo, evidentemente, com política desenvolvimentista, gente rica. Eu acho inacreditável como a esquerda não percebe isso, não percebe essa contradição. Mas eu, Tainá, falaria exatamente a mesma coisa que eu falei. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e a gente tem uma estreia aqui no Meio. Amanhã, na edição de sábado, a gente tem um longo ensaio sobre Madonna, que é um ensaio que não é sobre Madonna. É um ensaio sobre as transformações da indústria cultural com o digital. O quanto que essa indústria virou uma coisa completamente diferente. Agora, no centro disso está uma pessoa que conseguiu sobreviver. E conseguiu sobreviver dentro de um gênero que é um gênero por natureza efêmero, que é o pop. Quer dizer, é uma ajuda a pensar
sobre o quanto que o mundo mudou nessas últimas décadas. E o autor é um cara de quem eu sou um baita fã, que é o Guilherme Werneck. E o Guilherme é o novo editor executivo de Premium do Meio. A gente acabou de contratar. Ele foi editor-chefe da Bravo, ele foi diretor de redação da Trip, ele foi responsável pela estratégia digital da MTV, da Editora Abril, ele foi responsável por produto e desenvolvimento dentro da redação do Estado de São Paulo. E a estreia do Guilherme é amanhã. Eu, se fosse vocês, pegaria, e alguns de vocês estão dizendo, vem cá, e a Flávia Tavares? A Flávia Tavares é a nova editora-chefe do Meio. Mudanças são sempre ótimas. E este é o ponto de partida de sexta-feira. Dan Ascunha. Quer se livrar do Bolsonaro e do bolsonarismo? Então livre-se também de Lula e do lulopetismo. Gente, às vezes eu tenho a impressão que está escapando às pessoas o que está no centro desse debate. O que está no centro desse debate é a realidade. A realidade não é uma realidade da qual eu goste particularmente. Eu gostaria que a realidade fosse bastante diferente. Mas o ponto é o seguinte: existem dois grandes líderes populares no Brasil. São Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Cada um desses caras se põe na disputa e já levam assim de base 30, 35, 40% dos votos. O resto é distribuído pelo resto. Todo o resto. A gente não vai criar assim, estalar os dedos e não existe mais Lula. Ou então estalar os dedos e não existe mais Bolsonaro. A gente não vai criar esse mundo. Com o tempo vai acontecer. Lula, se for reeleito, tem um segundo mandato e depois não tem mais, né? Até por conta da idade, vai estar indo para os 90 anos de idade. Bolsonaro está inelegível, mas ele continua capaz de mobilizar multidões. Aliás, Bolsonaro mobiliza mais multidão do que Lula. Vocês viram o Dia do Trabalho, né? Então, agora, mobilizar multidão não quer dizer ter voto. Lula continua tendo voto. O ponto que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é o ponto do qual a gente não consegue fugir, é que é isso que temos para hoje. É isso que temos para hoje. A gente precisa viver num país em que o bolsonarismo e o lulismo estão no segundo turno da eleição presidencial. Vai ser assim em 2026. Eu não sei se vai ser assim em 2030, vai depender muito do que vai acontecer em 2026, mas será assim em 2026. Aí, a gente precisa lidar com isso. E o lidar com isso quer dizer, em essência, no caso da direita, torcer para que aquela pessoa que receba a bênção do Bolsonaro para ser candidata seja um cínico que, na verdade, não seja bolsonarista. É o melhor que pode acontecer. A gente vê de dentro do bolsonarismo ser criada uma liderança moderada. Porque não existe um cenário hoje em que nasça uma liderança moderada de direita de fora do bolsonarismo. E eu sei que um dos drivers do bolsonarismo é o antipetismo. Está no seu comentário. O problema é que esse driver não vai desaparecer, porque o Lula não vai desaparecer. É o que temos para hoje. Movspor. Não existe moderação nessa seita política fascista e o Joel, assim como você, está equivocado na tentativa de normalizar isso. Acenos ao bolsonarismo não são moralmente aceitáveis e se é isso que a direita moderada precisa para sobreviver, talvez ela deva sucumbir mesmo. Compadre, esse que é o problema. Ela não vai sucumbir. A direita que está aí, que tem voto, é a bolsonarista. A única maneira de uma direita moderada sobreviver, aparecer, crescer, é de dentro do bolsonarismo.
A gente gostaria que a realidade fosse outra? Sim. Perante uma realidade que não é outra, que é essa, que quem tem voto dentro da direita é o bolsonarismo, é Jair Bolsonaro, que quem tiver a bênção de Jair Bolsonaro vai ser o candidato à presidência, perante este cenário, qual é a melhor alternativa? A melhor alternativa é que o escolhido seja um cínico que apenas finja ser bolsonarista. Porque a outra opção é que o indivíduo seja um bolsonarista puro sangue. Aí, cara, se essa pessoa se elege, tudo começa de novo. E Lula não vai ser candidato, né? Entende? Eu acho que tem... Eu entendo essa coisa das pessoas, não, temos que ter rigor moral, não podemos conviver com... A gente está falando de 40% da população brasileira. A gente está falando de um cara que por 1 milhão de votos a mais teria sido eleito presidente da República, 1,5 milhão. Seria reeleito. E estaríamos hoje caminhando para uma ditadura. A gente está falando de um cara que tem uma quantidade maciça de votos. O que vocês estão falando, na verdade, quando vocês dizem não podemos tolerar o bolsonarismo, é que vocês não podem tolerar metade da população brasileira. Metade da população brasileira é fascista? Eu não acho que seja. E isso quer dizer também que eu não acho que todos os políticos que falam com essas pessoas, que são de direita, eu não acho que essas pessoas necessariamente sejam todas bolsonaristas raiz. Elas são, isso sim, pessoas que são oportunistas e que sobem no palanque de quem tem que subir para conseguir voto. Política costuma funcionar assim. De novo, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo só que eu não vejo outro jeito. RC Milani. Tem o quê de ovo e galinha aqui, né, Pedro? Como contar com o efeito do endosso ao bolsonarismo quando o político de direita se deixa ser colocado perto do bolsonarismo? Será que a recusa da direita moderada pelo bolsonarismo não o limitaria? Não. E não é porque eu queira, mas vamos lá. Um bando de políticos de direita romperam com o Bolsonaro. João Dória, Rodrigo Maia, João Amoedo, percebe? Os moleques do MBL, desculpa, eu trato moleque como moleque, tá? Os moleques do MBL propuseram impeachment, tentaram convocar ato pelo impeachment de Bolsonaro pela direita. Joyce Hasselman, Alexandre Frota, Gustavo Bibiano, muita gente desapareceram politicamente, encolheram politicamente. Rodrigo Maia não se elegeu deputado federal. Ele não se arriscou a ser candidato a deputado federal. Percebe? Todos os deputados, quase todos os deputados, os votos são do Bolsonaro. A gente não foge disso. Qualquer debate a respeito da realidade envolve essa conversa. Os votos pertencem a Bolsonaro e tudo indica que pertencerão a Bolsonaro em 2026. Ou seja, o candidato de direita que se eleger ou que chegar ao segundo turno pela direita, certamente vai ser um candidato que tem o endosso do Bolsonaro, que vai subir em palanque com o Bolsonaro, se rolar Bolsonaro, porque ele pode estar preso durante a campanha, né? Então, essa pessoa, é melhor que ela seja oportunista, eu sei que eu estou repetindo, é melhor que ela seja oportunista e esteja fingindo ser bolsonarista, ou é melhor que ela seja bolsonarista raiz? Eu sigo não vendo outra alternativa. Aí as pessoas podem falar, é só não votar na direita, eu não estou falando para votar em ninguém. Eu só estou dizendo que o cenário ideal é um político que de dentro do bolsonarismo comece o processo de desradicalização. Vai ser bom ter um novo líder de direita, vamos ver se alguém consegue.
Felipe Campos. Na teoria, sua proposta faz sentido, Pedro, mas na prática é osso demais. Quem mais seria essa direita moderada? Direita moderada, de fato, para mim, é o João Amoedo. É você mesmo, Pedro, o próprio Joel. E tantas pessoas que, a despeito de suas convicções pessoais, souberam identificar o que se apresentava diante de nós. Fazendo correlação que para mim é pertinente. Se estivéssemos no início do século XIX, deveríamos buscar escravocratas moderados como estratégia para acabar com a escravidão. Os democratas da República de Weimar deveriam ter se aproximado mais dos nazistas moderados? Não é crítica, mas provocação mesmo. Abraços, obrigado por mais um seu conteúdo. Felipe, super válida a sua provocação. Cara, no caso por exemplo, da Guerra Civil Americana, existiam os abolicionistas radicais e os abolicionistas moderados, que propunham que a abolição acontecesse aos poucos. O que permitiu a eleição de Abraham Lincoln foi o fato de que ele era um abolicionista moderado. Às vezes o caminho, imagina, deu em guerra civil de qualquer jeito e o Lincoln fez a revelia do Sul, a abolição. Você precisa cooptar um pedaço do outro lado para formar a maioria. Quando a coisa está dividida em meio a meio, e a nossa polarização está dividida meio a meio, você precisa cooptar um pedaço do outro lado para fazer maioria. Esse é o ponto. E sim, para te responder, se por um acaso acontecesse de, ao invés de ser Hitler, fosse uma outra pessoa no comando do Partido Nazista, porque havia outros líderes nazistas naquele momento que o Hitler ascendeu ao comando. A Alemanha ia terminar numa ditadura de qualquer jeito, tá? E ia ser uma ditadura bastante dura. E eu não ia querer que ninguém passasse por um regime nazista. Mas talvez não tivesse havido nem Segunda Guerra, nem Holocausto. Independentemente disso, eu não acho que a situação seja a mesma. Eu estou só tentando não fugir da sua provocação. E esse é o ponto aqui. Eu estou tentando fugir da sua provocação. Estou tentando não fugir da sua provocação, porque eu reconheço que o que você está tentando fazer é mostrar o quanto que a provocação que eu fiz, que o Joel fez, é uma provocação desconfortável. Entendeu? Eu não tenho dúvida de que Bolsonaro é fascista. O que eu estou tentando dizer é que nem todo mundo que sobe ao palanque do Bolsonaro é fascista. É que nem todo mundo que vota em Bolsonaro é fascista. A maior parte das pessoas não entende tanto assim de política. É uma coisa mais movida à emoção. É mais movida à percepção de que está perdendo espaço na sociedade e acha que outros estão ganhando espaço. A gente precisa começar a fazer uma política de convencer essas pessoas. E não está rolando. Eu só vejo uma maneira de desradicalizar hoje o bolsonarismo, que é por dentro, não é por fora. Isso exige o surgimento de novos líderes. E esses novos líderes não vão surgir sem a bênção do Bolsonaro. Sabe, o papel que a internet nos convida a fazer é um papel de falar o que as pessoas querem ouvir, não falar o que as pessoas não querem ouvir. Os bolsonaristas não querem ouvir falar de um aproveitador que sobe no palanque para ter o aval do Bolsonaro, mas não acredita em nada que o Bolsonaro... Não querem. E a esquerda quer simplesmente que a gente se vire e fale que todo mundo ali é fascista, intolerável e tudo mais. O problema é que quando a gente olha para os eleitores brasileiros, eles estão divididos em dois, tem um centro desse tamanho.
E dependendo de como essa próxima eleição for, é possível que o candidato apoiado pelo Bolsonaro vença, porque vai ser muito apertado. E num cenário desses, eu torço por um cínico. Gente, que papo para sextar, né? Vamos tomar um chopp.